Alô, boa tarde a todos. Boa tarde, é uma satisfação recebermos todos vocês aqui, né, para esse 6º Encontro Nacional de Anime de Fanconi. Na realidade, a abertura oficial desse evento será às 18 horas. Então, às 18 horas que teremos mais propriamente os agradecimentos a todos os colaboradores e todos os participantes, mas, desde já, a gente gostaria de antecipar que os realizadores, que são os pacientes e familiares de pacientes e apoiadores que estão constituindo a Associação de Anime de Fanconi, junto com o co-realizador Instituto TMO, damos a vocês as boas-vindas. E, antes de iniciarmos as palestras, gostaríamos de dar alguns recados importantes aqui. Primeiramente, agradecemos ao Tiago, maquiador, que estará à disposição para fazer maquiagens aqui nessa própria sala de palestras. As maquiagens serão para as mulheres que desejarem fazê-lo e, com um pouco de paciência, ele deverá atender a todos. Há também um pedido de informação da doutora Eunice e da doutora Cristine. Elas estão ainda realizando, durante o dia de hoje, as importantes exames de boca para os pacientes. A doutora Eunice e a Cristine vieram da Alemanha, em grande medida, para esse exame, e elas me passaram uma relação de nomes de pacientes que ainda não compareceram a essa inspeção. Vou ler os nomes dos pacientes rapidamente, a pedido dela. São Alisson Santos, Andressa Tatiana, Arthur Barão, Eric de Jesus, Evelyn Santos, Fábio Júnior, Janaína França, Jean Silva, Carolina Dalpisol, Luiz Pedro Correia, Maria Eduardo Melo de Almeida, Maria Vitória Oliveira Alves, Rafaela Miranda de Bróbio, Ryan Vitor da Silva, Thaís de França. Esses pacientes, é importante que ainda se dirijam, ainda hoje, a visita para a inspeção de boca com a doutora Eunice, que está aqui próximo aonde foi feito o cadastramento dos participantes. Dito isto, eu gostaria de mencionar e ressaltar que, para nós, é uma imensa satisfação, é uma honra recebermos os representantes da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado, e também a participação do assessor jurídico do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná. São esses: o doutor Wagner Ramos Krieger, da Defensoria Pública da União, doutora Fabiola Parreira Camelo, da Defensoria Pública do Estado, e doutor Matheus Mafra, assessor jurídico da Defensoria do Estado. Então, eu gostaria de chamá-los à mesa. Eu faria apenas o papel de moderação, né, nessa primeira palestra, que tratará propriamente dos direitos dos pacientes com anemia de Fanconi e doenças raras. Muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, vocês estão em qualquer lugar, por favor. Vocês estão com a palavra. Gostaria de ressaltar que essa primeira palestra contará com uma apresentação de aproximadamente 40 minutos, dividida entre os membros, que aqui farão as apresentações, e será complementado por um tempo de cerca de 10 minutos para perguntas e respostas de vocês. Vocês farão as perguntas diretamente aos defensores e assessores, e eles poderão respondê-las, e é um tema particularmente importante, porque se trata de direitos, e direitos de pessoas com doenças raras, e se trata do atendimento às diretrizes instituídas pela Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que existe
e que deve ser de conhecimento de vocês e deve ser também de conhecimento dos senhores o papel importante das defensorias públicas em garantir esses direitos, na efetivação desses direitos aos senhores. Com a palavra, os apresentadores. Mais um aviso, por favor. Logo na entrada do hotel, há algumas salas que estão sendo destinadas a atividades lúdicas com as crianças. Para chegar a essas salas, vocês vão até o restaurante, viram à direita, vão até o final. Lá há 3 salas nas quais estão sendo realizadas atividades para as crianças, inclusive os cachorros, que estarão lá para a alegria dos menores. Muito obrigado. Quem quiser pode acompanhar a Patrícia, ela os direcionar para essa sala de atividades com as crianças. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui presente falando do trabalho da Defensoria Pública do Estado, no acesso à justiça e no acesso à saúde da população hipossuficiente do Paraná. Como já foi dito, meu nome é Fabíola, eu sou defensora pública do Estado há 10 anos. Eu iniciei minha carreira em Londrina, trabalhando inicialmente na infância e juventude. Em 2015, eu fui removida para Curitiba e, desde então, eu atuo no núcleo de iniciais cíveis e fazenda pública, que é onde a gente trabalha com as demandas da saúde. Quando eu vou falar desse tema, eu gosto de dividir, para ficar mais claro, em 2 etapas. Na primeira etapa, eu gosto de abordar o pedido de medicamentos, que representa a grande maioria das ações que chegam na Defensoria Pública e chegam no Judiciário. E, na segunda etapa, eu vou falar um pouquinho do pedido de exame, de agendamento de consultas, de vagas em UTI. Pois bem, sobre o pedido de medicamento, eu vou começar explicando como se dá o acesso a determinado medicamento de forma extrajudicial, ou seja, sem ter que procurar a Defensoria Pública ou um advogado. Ali no slide, eu coloquei os pressupostos que a gente tem numa normativa federal, é o Decreto 7.508. E ali a gente tem os requisitos para se acessar a assistência farmacêutica do Estado. Então, o primeiro deles é que o usuário deve ser assistido por ações e serviços de saúde do SUS, ou seja, ele tem que ter o cadastro no Sistema Único de Saúde. O segundo pressuposto é que o medicamento deve ser prescrito por um profissional da saúde no exercício regular das funções do SUS, ou então o médico também tem que ser vinculado ao SUS. A prescrição deve estar em conformidade com a RENAME. A RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos, é uma lista oficial do SUS de medicamentos que são fornecidos de forma gratuita. E tem que estar de acordo também com os protocolos do Ministério da Saúde. Esses protocolos, eles prevêem para qual tipo de doença é determinado medicamento. Então, não basta estar previsto na RENAME, na Relação Nacional. Tem que ter sido prescrito para determinado tratamento ou para determinada doença. O último pressuposto é que a dispensação, ou seja, o fornecimento, se dê através das unidades indicadas pelo SUS. Em regra, são... Desculpa. Em regra, essa dispensação se dá por meio das farmácias populares, às vezes por meio dos postos de saúde. Então, o paciente com a receita em mãos, ele pode procurar a Secretaria de Saúde do Estado ou do município. A Secretaria de Saúde do Estado, aqui em Curitiba, fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 250. Quem mora em Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina ou Maringá, pode acessar a Secretaria de Saúde do Estado pelo site deles, que é bem autoexplicativo. Então, além da receita, pode ser necessária a apresentação de alguns exames. E aí é nesse momento que o paciente vai saber se aquele medicamento prescrito faz parte ou não da RENAME. Se ele não faz parte da RENAME, a Secretaria de Saúde vai te fornecer uma recusa. Em regra, eles levam 60 dias para avaliar os pedidos de medicamento e fornecer a recusa por escrito. Com a recusa em mãos, aí sim o paciente deve buscar a Defensoria Pública, E o defensor público vai avaliar a situação e a necessidade de entrar com uma demanda no Judiciário. Quais são os requisitos, então, para a gente conseguir êxito no Judiciário, para a gente entrar com uma ação e conseguir obrigar o Estado a fornecer um medicamento que não está na RENAME? Porque, se houve uma recusa da Secretaria de Saúde,
é porque esse medicamento não está na RENAME ou não foi, a prescrição não está de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. Eu vou pedir para passar o slide. Então, os requisitos para se entrar com uma ação judicial são: o médico prescritor deve fornecer um laudo fundamentado, indicando a imprescindibilidade do medicamento. O que é essa imprescindibilidade? O médico tem que explicar que aquela medicação é a única alternativa para o tratamento do paciente e que eventuais medicamentos substitutos da lista oficial do SUS não são eficazes, ou se já foram usados e não trouxeram o efeito esperado. O segundo requisito é a comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. E aqui vai ser interessante a gente juntar um comprovante de renda ou algum comprovante de não declaração do imposto de renda, vai ajudar nessa prova. O terceiro e último requisito é a existência de registro do medicamento na Anvisa. A Anvisa é a nossa agência reguladora, né? A responsável por atestar a segurança e a eficácia dos medicamentos. Então, preenchidos esses 3 requisitos, é possível se entrar com uma ação pedindo ao Estado o fornecimento do medicamento que não consta na lista oficial do SUS. Uma questão interessante que surge quando a gente está falando desse tema é: se o medicamento não tiver registro na Anvisa, o judiciário pode obrigar o Estado a fornecê-lo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O paciente João, ele tem uma doença crônica e os tratamentos disponíveis no Brasil já não estão surtindo mais efeito para a doença dele. O médico dele é um profissional estudioso, atualizado, capacitado, e sabe que tem uma medicação que não está sendo comercializada no Brasil ainda, uma medicação que está sendo comercializada fora, que é eficaz para a doença dele. Será que a gente consegue fazer com que o Estado forneça essa medicação para o João? A resposta é que não. Em regra, não, porque a Anvisa é quem atesta a segurança e a eficácia da medicação. Assim como aconteceu na época da pandemia com as vacinas, são eles que vão avaliar se o medicamento passou pelas fases de teste e se ele é seguro e eficaz. Agora, se a gente conseguir provar que aquela medicação que não está sendo comercializada no Brasil ainda, ela tem cadastro, tem registro em agências renomadas internacionais, por exemplo, na agência reguladora norte-americana ou na agência europeia, e que o fabricante do medicamento pediu o registro aqui na Anvisa, mas que, por uma questão burocrática, está tendo uma demora da Anvisa em apreciar o pedido, e que não existe substituto para aquela doença aqui na nossa RENAME, a gente pode também entrar com ação contra o Estado e tentar, ali no judiciário, obrigar o Estado a fornecer esse medicamento. Outro tema importante dentro de pedido de medicamentos é a questão dos medicamentos oncológicos, que são os medicamentos de combate ao câncer. O que é importante a gente esclarecer? Que o Ministério da Saúde e as secretarias municipais e estaduais não fornecem diretamente os medicamentos contra o câncer. Esses medicamentos eles ficam registrados num subsistema do SUS, né? Então, não existe a RENAME dos medicamentos oncológicos. O registro dos medicamentos oncológicos é chamado de APAC. E eles são fornecidos diretamente pelos hospitais conveniados, que têm a nomenclatura de CACONs e UNACONs, né? São centros de alta complexidade especializados no tratamento oncológico. Então, esses hospitais fornecem e adquirem os medicamentos. E o SUS faz o pagamento por ciclo de atendimento. Ele não faz o pagamento por medicamento. Então, também pode surgir a dúvida. E se o hospital conveniado, aqui em Curitiba a gente tem vários, né? O Hospital das Clínicas, Angelina Caron, Pequeno Príncipe, são todos considerados CACONs, né? Centros de alta complexidade. Se o paciente tem uma prescrição de um médico vinculado ao SUS e o hospital não forneceu, a Defensoria Pública entende que, sim, é possível a gente demandar contra o Estado no judiciário. É possível entrar com uma ação, porque é a Secretaria de Saúde do Estado que faz a gestão do recurso. É ela que pega o recurso do Ministério da Saúde e direciona para os hospitais conveniados. Então, em caso de recusa administrativa, é possível procurar a Defensoria Pública para a gente tentar solucionar essa questão judicialmente. Por fim, na segunda etapa da palestra, que eu mencionei que a gente trata de demandas por exames, agendamentos de consulta, leitos de UTI, enfim, outros serviços que são disponibilizados pelo SUS, o que eu gosto de explicar sempre é que, quando chega um caso assim na Defensoria Pública, a gente sempre tenta resolver extrajudicialmente. Então, a gente manda um ofício para a Secretaria de Saúde, às vezes a gente faz uma ligação, porque são demandas que envolvem uma fila. É fila para consulta, é fila para internação em leito de UTI.
Então, normalmente, essa fila também não leva em conta só o critério cronológico, que é o tempo de espera. É uma fila que tem outros critérios técnicos que devem ser avaliados pelo médico. Então, a gente procura evitar uma ação judicial, por exemplo, na questão da vaga de UTI. Se o paciente buscou a Defensoria Pública, é porque tem uma escassez de vaga. Se a gente entra com uma ação, às vezes, uma liminar pode prejudicar um outro paciente que está internado. Então, a gente procura resolver extrajudicialmente. Normalmente, a gente pede a transparência dessa fila, em que lugar que o paciente está na fila, qual que é a previsão de liberação dessa vaga. E, é claro, se tiver uma recusa da secretaria e nenhuma resposta satisfatória para poder resolver a questão do paciente, sim, a gente acaba judicializando, a gente acaba entrando com uma ação contra o Estado. E, muitas vezes, a gente pede que, se não houver vaga no sistema público, que seja custeada uma vaga no sistema particular. É uma alternativa que a gente usa muito na Defensoria Pública. Bom, então, dentro desse contexto de escassez de vaga, critérios técnicos, fila com tempo de espera irrazoável pelo SUS, a gente também pode pensar na atuação coletiva da Defensoria Pública. Eu vou passar para o doutor Matheus, para ele falar um pouco da atuação da Defensoria na tutela coletiva. Bom, boa tarde a todas e todos. Assim como a doutora Fabíola, eu agradeço muito pelo convite. Como ali a gente já se apresentou no início, me chamo Matheus Mafra, eu sou assessor jurídico do Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que é um setor da Defensoria Pública que tem essa atuação mais voltada para essas demandas coletivas, né? Então, a gente dificilmente, né, não é uma regra ali total, mas, via de regra, a gente atende grupo de pessoas, né, não pessoas ali, indivíduos. E o que isso tem a ver com as demandas envolvendo o direito à saúde, né, que é isso que a gente está conversando aqui hoje. Muitas vezes, né, o defensor que está ali atuando com as demandas individuais, como a doutora Fabíola, ou às vezes nós mesmos, né, que trabalhamos nos núcleos especializados, a gente constata que a demanda, às vezes, por exemplo, de leito, de algum tratamento específico em alguma unidade de saúde, às vezes a própria condição estrutural daquela unidade de saúde, né, a questão física e sanitária de alguma unidade de saúde, ela envolve ali toda uma coletividade de pessoas, né? Então, não é só ali aquela pessoa que está precisando daquele leito. É um grupo de pessoas que está precisando de leito, porque o número de vagas que está disponível naquela unidade de saúde não é suficiente, né? Ou aquela unidade de saúde tem condições precárias ali de infraestrutura. Nessas situações, a Defensoria Pública, né, do Paraná, ela pode entrar com medidas, né, administrativas e também judiciais para tentar resolver, de alguma forma, esses problemas que são mais estruturais, né, que está pegando ali toda uma coletividade de pessoas e não uma pessoa em específico. A gente tem ali ações específicas, né, para atender essa demanda, e a sentença, a decisão judicial que vai ser dada, né, por meio desse processo, ela vai atender todo mundo que está demandando, né, daquele leito, daquele, eventualmente, um determinado exame que não está sendo fornecido, ou que está recebendo um tratamento em alguma unidade de saúde que tem ali alguma condição precária, né, de atendimento. Por exemplo, a gente já pegou ali demandas que envolviam infiltração, né, a água que era fornecida no equipamento de saúde, a gente conseguiu ali, de alguma forma, defender as pessoas que utilizavam esse serviço. Assim como ocorre com as demandas individuais, nós, né, dos núcleos especializados da Defensoria Pública, a gente tem como hábito de buscar sempre uma solução extrajudicial, né? Então, antes da gente entrar com uma ação, a gente busca ligar para o gestor ali do município, né, para o prefeito, enfim, para a Secretaria de Saúde, seja municipal, seja estadual, para tentar ali, por meio de reuniões, ofícios, recomendações, a gente buscar ali uma solução antes de entrar com uma ação, né? Claro, se a gente percebe que essas medidas não estão dando efeito, não estão surtindo resultado, a gente daí entra com uma ação, né? Eu acho que é importante vocês entenderem que nessas situações, né, seja nessas demandas individuais de vaga, de exame, ou nessas de característica mais coletiva, a gente evita, às vezes, entrar logo de cara com uma ação. Primeiro, porque essas ações elas costumam demorar mais do que a resposta ali que o paciente ou os pacientes estão precisando, e a gente, da Defensoria Pública, a gente nunca consegue garantir qual vai ser a resposta que o juiz, né, no caso, vai dar para esse processo. E seja no caso individual, mas especialmente nos casos coletivos, se o juiz
nega ali o pedido que a gente está fazendo no processo, a chance ali da gente conseguir uma solução para aquele problema coletivo fica muito mais difícil, né? Porque daí muitas vezes o município ou o estado vai se agarrar daí naquela decisão que negou o pedido para daí, enfim, não executar aquela demanda de vez, assim, né? Então a gente sempre procura ali uma solução mais administrativa de início. A própria Lei Jandira, né, passou para a gente que a demanda de vocês envolve mais as questões envolvendo o SUS, né, mas também é importante vocês saberem que a Defensoria Pública também tem núcleos especializados que atuam eventualmente com demandas envolvendo planos de saúde, né, que é uma questão mais privada, que daí fica mais no âmbito do nosso núcleo de direitos do consumidor, né, que também já existe na Defensoria Pública e também já está atuando, tá certo? E acho que outra coisa que eu acho que é muito importante passar para vocês, né, que, enfim, que estão acessando, né, esses serviços de saúde, é que essa demanda coletiva, nós da Defensoria Pública, a gente pode atuar, digamos, de ofício, né, como a gente chama, que é quando nós mesmos notamos ali, no decorrer do nosso trabalho, que tem uma demanda que é mais coletiva, né, e que precisa ser resolvida coletivamente dentro da Defensoria Pública, mas, às vezes, é muito comum a gente receber denúncias, né, demandas de pessoas que estão ali acessando os serviços de saúde, que têm um conhecimento melhor sobre como esse serviço está funcionando e vem até nós, né, da Defensoria Pública. Então, vocês podem também entrar em contato, né, conosco do NUCID, até depois vou deixar o nosso contato aqui no final dos slides, às vezes relatando, né, se tem alguma dificuldade no município de vocês ou de alguma demanda que seja mais em nível de Estado, né, porque nós, ao contrário da doutora Fabíola, que atua em Curitiba, que vai atender pessoas de Curitiba, né, nós do NUCID, a gente atende demandas coletivas envolvendo municípios e o Estado, né, do Paraná, né. Eu já vou chegar nessas questões das cidades mais para frente aqui da minha fala. Mas só quero destacar para vocês que quando vocês forem fazer essas demandas, né, para nós da Defensoria Pública, é sempre muito importante assim, vocês trazerem o maior número possível de informações que vocês tiverem sobre essa situação que vocês estão vivenciando, né? Então, por exemplo, se é alguma questão ali da estrutura da unidade de saúde, mandar fotografia para a gente, vídeo, né, às vezes, se conseguir. Se é alguma questão sobre dificuldade de vaga de leitos, etc., esses documentos, né, com as negativas, enfim. Quanto mais informações vocês tiverem, mais a gente vai conseguir ali fazer esse diálogo e, eventualmente, ter ali munições para entrar, né, com essas medidas administrativas ou judiciais. Tá certo? E daí agora, para finalizar aqui a nossa fala da Defensoria Pública do Paraná, a gente quer explicar para vocês mais ou menos como fazer para acessar a Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná. Pode passar, fazendo favor. Só assim para a gente ter uma ideia aqui de quem está assistindo a gente, quantas pessoas moram aqui no Paraná? Consegue levantar a mão para a gente ter uma noção? Tá, beleza. Então, o que eu vou explicar agora, assim, esse passo a passo é mais voltado para as pessoas do Paraná, mas quem não reside aqui no Paraná e reside em outras cidades, é muito importante vocês buscarem as defensorias dos seus respectivos estados, né? Então, a gente tem já, todos os estados, né, já contam com defensorias públicas, né? E, via de regra, vai ter essa atuação de demandas de saúde, tá certo? E, muitas vezes, as regras vão ser parecidas com essas que a gente vai expor aqui da Defensoria Pública do Paraná, tá certo? Então, a primeira possibilidade de você acessar a Defensoria Pública, seja para uma demanda individual, seja para uma demanda coletiva, é ir presencialmente até a nossa sede da Defensoria Pública do Paraná, que é essa imagem aqui que a gente colocou no slide, para vocês já terem ali uma referência de como é o nosso prédio, né? Que fica ali na rua José Bonifácio, logo atrás da Catedral. Isso aqui para quem reside, né, enfim, Curitiba, região metropolitana. Vai ser nessa sede onde eles vão fazer a triagem, né, socioeconômica, como a gente chama, das pessoas que chegam ali com uma demanda, né, para a Defensoria Pública. Quando vocês forem presencialmente, é muito importante que vocês levem, né, com vocês o seu documento, né, de identificação, o seu comprovante de residência, né, e também comprovantes que atestem ali
a sua condição financeira, né? Então, pode ser ali holerite, carteira de trabalho, documento de declaração de imposto de renda, se você está recebendo algum benefício, né? Apresentar os documentos desse benefício, porque daí a gente vai ter uma equipe de assistentes sociais que vai fazer essa avaliação inicial, tanto da demanda de vocês, mas também do perfil econômico, né, da pessoa que busca ali o atendimento da Defensoria Pública. A regra geral da Defensoria Pública do Paraná é atender até 3 salários mínimos. Mas é muito importante vocês saberem que essa regra ela não é super rígida, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem gastos com medicamento, a pessoa reside com uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, esses elementos vão ser levados em consideração nessa triagem econômica. Então, às vezes, a pessoa recebe um pouco mais de 3 salários mínimos, mas tem essas outras características, né, ali do núcleo familiar que vão permitir ali que, às vezes, ela seja atendida por nós, da Defensoria Pública. Eles já vão ali avaliar quais vão ser as demandas de vocês, no caso, como a gente está tratando aqui, de saúde, né, e vai encaminhar ali para o setor respectivo para dar entrada com essas medidas administrativas e extrajudiciais, tá certo? O atendimento da Defensoria Pública presencialmente ele está ocorrendo das 8 da manhã até 1h da tarde, né? Também existe a possibilidade de vocês fazerem esse pedido virtualmente, né, que ali é a nossa modalidade online, que é um sistema que a gente chama de Luna, tá certo? Ele vai estar disponível ali logo de entrada no nosso site da Defensoria Pública do Paraná, e ele vai, digamos, agilizar um pouco essa triagem socioeconômica que vocês passariam ali presencialmente. No sistema Luna, inicialmente, ele só vai pedir o documento de identificação e também o comprovante de endereço, tá certo? Mas vão ser feitas perguntas sobre a sua questão financeira, né? Sobre o quanto você recebe e as outras pessoas do seu núcleo familiar. Claro que, se a nossa equipe de triagem tiver alguma dúvida ali sobre as informações que você prestou, eles podem entrar em contato e muitas vezes pedir ali documentos que atestem, né, essa situação financeira que você está passando. A triagem socioeconômica ela sempre vai ocorrer. E daí, nesse sistema virtual, também vão ser feitas perguntas sobre a demanda que vocês vão estar passando sobre direito à saúde, né? Vão ter lá o campo de qual tipo de ação que você está procurando da saúde, vão ter essas 2 hipóteses que a doutora Fabíola colocou, que é medicamento e também leito, tratamento, né? Essas outras modalidades de demandas de saúde. E vão ser feitas algumas perguntas, né, sobre o procedimento para criança ou adolescente, em qual bairro que a pessoa ali reside, se possui um laudo médico já escrito, né, sobre essa demanda. Tudo isso você vai passar por escrito e depois alguém da nossa equipe da Defensoria Pública do Paraná vai entrar em contato por e-mail ou por telefone, agendando esse atendimento. Pode passar agora, só para finalizar. Como, enfim, já tinham passado para nós aqui do evento, que seria um evento nacional, né, eu achei interessante passar aqui para vocês no slide todas as cidades, e daí eu fiz até esse filtro aqui, né, enfim, para vocês não terem essa dificuldade, para quem mora, né, enfim, no Paraná. Todas essas cidades que estão no slide aqui, elas têm atribuição de fazenda pública, né, que a gente chama. Então, são cidades da Defensoria Pública que vão atender essas demandas de direito à saúde, tá certo? Então, que vão poder entrar com ações contra o município, contra o Estado, para questões envolvendo medicamento ou tratamento médico. Infelizmente, a Defensoria Pública do Estado do Paraná ela não está em todas as cidades, né, do Estado. Essa é uma luta, né, que a gente trava, enfim, desde que a Defensoria foi inaugurada, para ela ter ali a sua ampliação, para que todas as pessoas tenham esse acesso à justiça e, consequentemente, acesso à saúde também. Tá certo? Acho que, por parte de nós, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, é só isso. A gente vai passar para a Defensoria Pública da União. Obrigado. Pode falar em pé? Pode. Eu prefiro olhar assim. Fica melhor. Boa tarde a todos. Eu sou defensor público federal, sou defensor público da União, que é a antiga nomenclatura. Vou separar só aqui para vocês entenderem, porque fala Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, só para entender a atribuição de cada uma, né, dos órgãos. Né? No final, é tudo defensoria, no final. Mas o interessante é separar. A Defensoria Pública da União ela atua muito na área da Justiça Federal.
Sempre quando tiver uma demanda, uma ação contra a União, o governo federal, uma demanda contra o INSS, a Caixa Econômica, a pessoa não tiver condições de contratar um advogado, procurar a Defensoria Pública da União. Aí ali seria a demanda correta. No caso de medicamento, existe mais ou menos assim, é bem similar a atribuição tanto da DPU como da DPE, que eu vou falar por sigla que fica melhor, porque é muito longo o nome. Aí fica mais fácil para se dirigir ao tipo de órgão. Na Defensoria Pública da União, normalmente a gente pega as demandas oncológicas, de doenças raras, como é o caso aqui, né? É muito comum aparecer lá. E casos extremamente complexos, de até quando não tem registro da Anvisa. É até interessante aqui no slide, que às vezes algum medicamento que não tem registro da Anvisa, a doença é rara, ainda está em estudos ainda a questão de medicamento, há algum medicamento em experimento, e aí normalmente caminha-se para a DPU para colocar no polo passivo, naquelas ações de saúde, a União, né? E aí a briga é bem puxada, porque a União tem uma estrutura toda por trás, né? Tem a Anvisa, tem o Ministério da Saúde. Eu vou contar alguns casos aqui depois que, assim, eu até esqueci de falar da minha trajetória. Eu comecei falando dividindo, mas esqueci de falar da minha trajetória. Eu sou defensor desde 2009, então acho que tem uns 15 anos aí, se a matemática estiver correta. E eu tomei posse no Rio Grande do Norte. Tem alguém aqui do Nordeste? Aqui? Então, já está na área. E aí, no Rio Grande do Norte, eu tomei posse em Natal. Passei 10 anos em Natal, como defensor público federal. E lá, até hoje, 80% da demanda da Defensoria Pública daquela unidade lá de Natal é de saúde. Então, saúde é o que mais tinha lá. Então, a gente enfrentou todos os tipos de percalços que vocês possam imaginar com relação à demanda de saúde. De medicamento, médicos que não queriam prescrever, médicos que iam para a audiência e desafiavam o paciente, o assistido nosso da defensoria, máfia de medicamento, tudo que você possa imaginar. E uma questão peculiar, que até eu sempre passo isso, até para os colegas defensores, até corrupção passou por lá. Eu vou dar esse exemplo da corrupção para chamar a atenção, até para assim, quebrar um pouquinho mais essa questão de medicamento. A gente pegava muito medicamento oncológico lá. E aí o foco dos laboratórios, das distribuidoras de medicamento oncológico, era Natal, porque tinha muita demanda. Era medicamento de 100 mil, 200 mil, 300 mil. E aí, do nada, eu era o chefe da Defensoria Pública lá, também da unidade, ligou um cidadão lá da Bahia, né, Salvador, perguntando se queria conversar com um defensor responsável por medicamento, não sei o quê. E aí a secretária, ou assessora, não me lembro, a assessora, ela falou, não, aqui a gente não lida diretamente com o laboratório, pelo judiciário e tal. E aí esse senhor insistiu, não, mas eu quero conversar, não sei o quê e tal. Vocês acreditam que ele pegou um avião, foi até Natal para tentar falar comigo. Chegou na portaria da defensoria para tentar falar comigo. Qual é a intenção? Era a intenção, com certeza, por isso que eu não quis atender, senão ia dar voz de prisão, porque com certeza ia fazer alguma proposta indecente para indicar o laboratório dele, eu ganhar alguma coisa em troca para colocar o laboratório dele nas ações judiciais. Aí eu brinco com os colegas defensores, que a gente fala, a defensoria está imune à corrupção. Mas está aí, ó, é um exemplo, bateu na porta. Né? Se fosse uma pessoa de mau caráter, entrava no jogo e aceitava aquela eventual oferta. Né? Isso é muito comum. E também a gente pegou lá a máfia das próteses. Tinha um grupo de médicos, lá também existiam, um grupo de médicos que fazia indicação só de uma prótese importada para fazer a cirurgia e colocar a prótese. A cirurgia, se eu não me engano, era de artroplastia total de quadril. É aquela que é na cabeça do fêmur. O fêmur se desgasta, você bota uma prótese ali no fêmur, né? A cirurgia que a pessoa faz. Aí esse grupo de médicos, eles fizeram um combinado de indicar só uma prótese de um laboratório que já recebiam 30% sobre o valor da prótese. A prótese custava R$400 mil. Imagina quanto que esses médicos receberam. Né? E aí a gente também enfrentou isso. Foi acionado o Ministério Público, a Polícia Federal e tudo. Assim, e no final deu certo. Né? Ficou por conta do criminal, para cuidar dessa questão. Mas assim, a gente enfrentou muita situação lá em Natal sobre a questão de medicamento. O principal era o oncológico, porque era o carro-chefe de lá. Lá em Natal foi aonde, acho que foi o pioneiro dos comitês para debater
o fornecimento de medicamento oncológico na via administrativa, aí chamava a União, chamava o Estado, o município, as defensorias, para conversar e tentar viabilizar aquele medicamento via administração, sem judicial, sem precisar do judiciário, porque aí seria bem mais fácil e mais rápido, né, para o paciente. Porque eu sempre, quando atendi o paciente, assistido o paciente, eu sempre falava isso para ele, principalmente o oncológico, que é a dor imensa, né? Eu falava assim, o seu tempo, o tempo da sua doença, do seu tratamento, não é o mesmo tempo da justiça. Então, eu peço ao senhor um pouquinho, ou à senhora, um pouquinho de paciência, porque não é o mesmo tempo. E, além disso, às vezes o judiciário ele não se atenta tanto ao seu caso, como poderia se atentar de um caso se fosse alguém conhecido. E isso é a realidade. Vou dar um exemplo, até dessa parte. A gente tinha lá, nesse período também, não tinha cirurgia cardíaca, cirurgia cardíaca pediátrica. Lá, as crianças que nascem com alguma deformidade no coração, não tinha cirurgia lá. Tinha que mandar para um outro estado. A Secretaria de Saúde conseguia, no sistema deles, achar um estado. Tipo, está lá em Natal, consegui a cirurgia em Recife, consegui em Goiás, em Goiânia. Só que, qual é a grande questão? Precisava de uma UTI aérea pediátrica para levar a criança para lá. E aí, isso, eu até brinco lá, que isso deve ser algum desafio do defensor, porque só aparecia esse tipo de demanda na defensoria lá em Natal, na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Normalmente é sempre no final do expediente. Então, é aquele corre-corre. Né? Como a gente já tinha bagagem com a demanda de saúde, a gente já tinha todo o know-how para poder acionar. E aí, são dois casos, um triste e um feliz. Né? Vou contar o feliz primeiro, acho que é melhor. Uma criança apareceu, precisava dessa cirurgia, a gente ingressou com a ação, lá pedindo um juiz a liminar para contratação de uma empresa privada de transporte aéreo, que tem a UTI aérea pediátrica, porque a aeronáutica não tinha na época, não sei se hoje tem, mas na época não tinha, ela só tinha para adulto, a aeronáutica. E aí a gente fez tudinho, aprontou, isso era 6 horas da tarde, a gente fez o contato com a empresa aérea particular, a empresa falava assim, a gente está aguardando aqui a decisão judicial. Aí saiu a decisão judicial. O juiz concedeu. Aí, quando concedeu a decisão judicial, isso já era quase 7 horas da noite. E essa criança está no hospital esperando, a gente já tinha organizado a ambulância do SAMU para levá-la no aeroporto, já está tudo engatilhado. Aí a empresa vira para a gente lá, a equipe, a gente não vai poder fazer o transporte, porque alguém tem que assinar esse contrato. O juiz vai assinar, eu sabia que o juiz não ia assinar nada disso, que o juiz vai dar a decisão judicial. Aí o transporte aéreo, na época, se eu não me engano, era R$150 mil. Aí eu me lembro até que eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu assino. Aí eu fui lá e assinei o contrato. E fiquei rezando para o negócio pagar, porque meu CPF estava lá, né? Aí a gente assinou. Aí pegaram, a empresa autorizou, levaram a criança no aeroporto, e a UTI aérea levou para Goiânia, se eu não me engano. Mas aí vem a parte bonita da história da defensoria. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá, a família bem humilde, chegaram lá em Goiânia, aí a criança foi imediatamente internada, só que os pais não tinham condições nem para comprar uma água. Nada, nenhuma condição nenhuma. E aí a equipe da defensoria, isso até depois briguei com eles, mas brigar assim, entre aspas, mas foi muito bonito, lindo. A equipe, isso está estagiário, terceirizado, servidor, amigo da família. O telefone de plantão estava com o servidor. Aí o pai da criança ligou para essa servidora e falou, a gente não tem condições de estar aqui no hall aqui do hospital, mas a gente está com fome, está com sono, cansado, não tem nada. Aí o que eles fizeram? Eles se cotizaram, fizeram uma vaquinha, pegaram, cada um deu um pouquinho e conseguiram entrar em contato com um familiar conhecido lá na região para conseguir um local para eles dormirem e o dinheiro foi para a alimentação. Foi fantástico, um negócio assim que é impressionante. Às vezes eu até me arrepio porque eu acho engraçado, porque a participação foi... Ninguém disse não, todo mundo participou. Aí, no final, a criança fez a cirurgia, conseguiu retornar para o Rio Grande do Norte e os pais até hoje, de vez em quando, passam por lá, agradecem a defensoria e tal. O outro caso triste, que eu falo do judiciário, a mesma demanda de criança com cirurgia cardíaca, ela chegou na defensoria, a gente deu entrada, fez tudinho. Eu mesmo, pessoalmente, fui lá despachar com o juiz, sempre caía para mim no meu plantão, parecia até coincidência. Eu fui despachar com o juiz,
Os servidores da justiça eles ficavam muito sensibilizados com a situação de quando era criança. Eles deram entrada, eles fizeram a minuta, tudinho, mas, infelizmente, quando chegou no final da noite, o juiz deu 48 horas para a União se manifestar. Aí já era. Aí a criança faleceu no sábado. Eu sei que o juiz ficou muito abalado, né, que os servidores me contaram depois disso, e nunca mais ele negou uma liminar, graças a Deus, né, porque isso aí é bem pesado. Então, eu falo assim, às vezes a justiça não é o mesmo tempo da doença. Ele tem uma certa demora, mas assim, a gente tem que botar fé, tem que acreditar, e a defensoria tem um know-how para sabe lidar, sabe o que vai argumentar, sabe o que vai pedir, né? Eu, por exemplo, a defensoria, né? A Defensoria Pública da União, oncológico, existia um embate, hoje melhorou bastante, que tem vários medicamentos já com portarias, com protocolos, já organizado. Mas eu peguei um período que não tinha quase nada, quase nenhum medicamento, Herceptin, Trastuzumab, não tinha nenhum protocolo para isso. Então, tinha que ganhar na justiça. E aí a gente brigava muito na justiça, os valores eram altíssimos, tinha juiz que concedia, mas tinha outros que não concedia porque achavam o valor muito alto, e incrível que pareça. E teve a situação que a parceria lá em Natal, foi até interessante, que a gente tinha uma parceria com o Hospital Oncológico, lá de Natal. Então, eles já faziam todo o procedimento nosso, o laudo médico desse hospital já vinha todo preparado, perfeito para a justiça, o que a justiça pedia, todo organizado, e mandava para a defensoria o paciente e o laudo já. A gente dava entrada lá, ia lá conversar, dar entrada na ação, e aí o que aconteceu? A União sugeriu, né, nesse período, porque lá tinha muito, tanto é que o cara lá corrupto tentou ir na defensoria tentar seduzir um defensor, né? A União, o que ela resolveu fazer? Ela pediu para fazer audiências tópicas de certos medicamentos para servir de base para os outros casos, um lead case, um caso, um exemplo de um caso, pegar ali, você está precisando de medicamento, estou precisando de Herceptin, beleza, vamos pegar um caso desse aqui, vamos fazer uma audiência com um médico do Ministério da Saúde, com um médico perito indicado pela União, e aí a defensoria também vê os seus médicos aí, essa audiência, o que for decidido, vai servir para os outros casos. Eles fizeram isso. Eu, muito ingênuo, né, hoje eu não faria isso de jeito nenhum, eu diria não na hora, que eu agora, já com a experiência que eu tive, porque eu não sabia que ia ser tão triste, tão desgastante para o paciente e o assistido. O que aconteceu nessas audiências? Ia na audiência, normalmente a parte que precisava do medicamento oncológico ia para a audiência, chegava na audiência, o juiz perguntava, via as questões técnicas para o médico da paciente, né, que estava normalmente presente, ele falava, ela tem um tumor tal, dava todas as questões técnicas, né, daquele paciente, e o médico do Ministério da Saúde, ele não corroborava com o entendimento técnico do médico da paciente. Ele fazia o contrário. Esse medicamento é muito caro, essa questão técnica aí ainda está em estudo, e eu ouvi isso da boca de um médico, isso na audiência. Por isso que eu não faço mais essa audiência. Ele virava para a paciente e falava, e a senhora ou o senhor só tem 6 meses de vida, para que o SUS vai gastar tanto assim? É isso que me tirava do sério. E assim, a gente brigou muito, eu me estressava muito nessa audiência, peguei um médico que também era parceiro, brigou muito, a gente chamou muita atenção, e, no final, os juízes acabaram desconsiderando esse tipo de audiência, porque não serve. Cada caso é um caso. Não dá para chegar olhar só pelo dinheiro, isso não existe. Não, você tem que olhar para o paciente, o que ele precisa. E eu tenho um exemplo interessantíssimo. Eu tive um assistido paciente que ele tinha um tumor no fígado. Ele precisava de um medicamento, eu não me lembro o nome dele, mas é um medicamento caríssimo e de difícil concessão no judiciário. Aí ele conversava muito comigo. E aí ele falava, não, mas a gente vai conseguir, ele sempre falava isso, né? Depois eu vou falar até uma frase dele que hoje até virou uma linha de... uma questão de vida para mim, que ele falou dessa frase. Aí ele ficou conversando comigo, a gente brigou, o juiz negou, porque ele não concedia lá, a gente recorreu e conseguiu. O medicamento dava uma sobrevida de 6 meses. Depois de 3 anos, ele estava vivo ainda com o medicamento. É por isso que eu falo, o medicamento dava uma sobrevida de 6 meses.
Então, isso não quer dizer nada, né? Isso é uma estimativa e vai depender do paciente A, B, C, para poder compreender essa questão do tratamento. Então, assim, essa questão oncológica de medicamento, ela não é tão simples, às vezes, para quem é o leigo que não conhece o judiciário. Às vezes, o defensor enfrenta cada barreira que ele fala, nossa, como é que pode? Eu achava que eu ia receber isso aqui. Aí, às vezes, acontece por desconhecimento. O defensor está fazendo corpo mole, ou então, ninguém lá me atende bem porque o serviço é gratuito e tal. Mas não é. Realmente, a demanda é complexa e, às vezes, encontra uma grande dificuldade no próprio judiciário. Hoje, não. Hoje está bem melhor do que no passado, quando eu atuava. Assim, existe hoje vários protocolos, várias perícias, então facilitam até para o juiz decidir, né? E tem uma facilidade para isso. E eu esqueci de falar que, na Defensoria Pública da União, que eu vi aqui, isso é um padrão nacional, né? A renda que a gente admite a pessoa para ter o serviço da Defensoria Pública da União, ela é uma renda de R$2.000. Isso é o que está escrito lá na nossa resolução. À época, era equiparada a 3 salários mínimos, mas aí o salário mínimo foi aumentando e aí ficou R$2.000. Só que, para a saúde, vai de cada defensor. Eu tiro um exemplo mim. Eu acho que, de todas as demandas de saúde que eu peguei, só uma pessoa que eu não atendi. Assim, que aí eu não tinha como. Era até uma questão complexa, que era o mapeamento genético para fazer no exterior. Essa assistida tinha. Ela tinha um filho com problema genético e teve o segundo também. Eram 2 mapeamentos. Só que ela era filha de um auditor do TCU. Aí eu não podia atender, porque o que vale é assim, para vocês compreenderem, a Defensoria Pública, se ela negar eventualmente algum pedido, alguma assistência pela questão da renda, a renda não é a renda propriamente dita com relação ao medicamento. O medicamento pode valer 100 mil, 200 mil. Às vezes a pessoa até fala, poxa, mas como é que eu ganho R$10.000? Como é que eu vou pagar um medicamento de R$500.000? Mas essa questão da renda da defensoria é a capacidade que a pessoa tem, a gente faz uma média para contratar um advogado. Essa que é a relação. Tem condições de contratar um advogado? A gente tem uma média, e aí o defensor vai flexibilizando. Saúde, a gente, pelo menos lá em Natal, a gente tinha essa consciência que muitos colegas profissionais da área do direito não gostam de pegar essa demanda. Então, a gente flexibilizava bem. Eu já peguei 5 mil, 6 mil de renda familiar para admitir. Mas, chegar uma pessoa com uma renda de R$15.000, aí eu teria que abrir muito, e aí não acabava atendendo ninguém. Aí tem essa dificuldade com relação à renda. Aí, nesse ponto aí, assim, a Defensoria Pública da União, ela passa por isso por vários cantos do Estado, que cada Estado tem uma realidade diferente. Eu passei por Fortaleza, né? Vocês estão vendo que eu vivo viajando por aí, né? Eu tenho um lugar que eu passei por Fortaleza, e Fortaleza já tinha um outro critério. Lá eles adotavam um critério muito mais com relação voltado para o medicamento, e aí tinha uma flexibilidade maior do que Natal, né? E a mesma coisa acontece, a peculiaridade do atendimento do SUS. Em Natal, em Rio Grande do Norte, a dificuldade é medicamento oncológico. Em Fortaleza, era a cirurgia ortopédica. Essa que era a demanda de lá. Lá tem uma fila imensa de cirurgia ortopédica. O oncológico, o Estado fornece, né? Aqui, assim, hoje, eu estou indo para o civil. Eu vou começar a atender a demanda de saúde. Mas acredito que hoje o Estado fornece bastante coisa de oncológico, né? Então, aqui cada região tem sua peculiaridade, né? Então, com relação à saúde também. Isso muda bastante, assim, de região para região. E um outro ponto também que acho que é interessante falar, da DPU, das atribuições, que eu tenho um tempo aqui, né? Eu já estou no... com relação ao nosso atendimento nas demandas previdenciárias, que aí seria com relação ao LOAS, é o BPC, né? Essa demanda é a demanda carro-chefe da Defensoria. Isso eu brincava várias vezes com os colegas. Isso aqui é o nosso carro-chefe mesmo, porque são pessoas que não têm condições, a renda de 1/4 salário mínimo, que tem uma doença incapacitante, que vai procurar a Defensoria, ou idoso, né, que também tem um LOAS idoso, e tem que procurar a Defensoria Pública, porque é o perfil do nosso assistido. Eu até brincava, quando aparece uma pessoa na Defensoria buscando o BPC, não tem nem que analisar a renda, porque se ela tem renda, ela não tem direito ao BPC, é óbvio. Então, nem analisa a renda, a gente vai direto lá ao ponto e olha
e olha a questão dos requisitos, do laudo, da incapacidade e tenta reverter essa situação, eventualmente, no judiciário, né? Às vezes a gente consegue também via administrativa no INSS. Às vezes consegue, mas nem sempre. Mas como o meu tempo é curtinho, né? A gente tinha mais coisa para contar, mas encerro por aqui e vou deixar a frase aquele meu amigo lá, paciente do SUS, que viveu 3 anos e meio, né, com tratamento de câncer no fígado. Ele falou: doutor, o senhor tem que seguir a sombra da palavra. Ele falava isso. Aí caiu a ficha. Acreditem, tenham fé e segue essa sombra da fé, que aí vocês conseguem reverter qualquer situação aí. Obrigado. Agradeço muito a participação dos senhores. Os doutores fizeram realmente apresentar informações muito importantes aqui para a audiência. Eu perguntaria se, pela hora, se seria possível o público nos encaminhar as demandas, eventuais questionamentos, e nós as encaminharíamos aos doutores e depois daríamos conhecimento no nosso grupo de WhatsApp. Mas eu acho que tivemos informações muito importantes aqui quanto à atuação da Defensoria Pública. Uma delas, não sei se estou enganado, mas é que a Defensoria não é apenas para ações judiciais, mas, em alguns casos, eles também encaminham os problemas sem necessariamente desaguar numa ação judicial. Isso daí é uma informação que eu acho que para a gente é muito importante. Quer dizer, os pedidos não necessariamente vão cair ao juiz, mas eles vão tentar resolver sem uma ação aquele problema, e isso dá uma agilidade muito grande, porque a gente sabe que o tempo de uma ação é grande. Conhecemos que há mais de uma defensoria, a Defensoria dos Estados, e, no que se refere às doenças raras, a Defensoria da União. E eu queria saber se, pelo menos uma pergunta do público, e as demais a gente encaminharia por escrito. Alguém teria vontade de fazer alguma pergunta? Eu vou abrir para apenas uma pergunta, as demais eu peço para vocês nos encaminharem e a gente encaminha os doutores para responder. Por favor. Boa tarde, doutores. Eu me chamo Viviane, moro em Alagoas. Sou mãe da paciente Victoria Rafaela, transplantada há 13 anos. Desculpa, vai fazer 11 anos. Uma dúvida que eu tenho, que eu não sei se tem a ver com os doutores, né, com o DPU, é sobre a questão TFD, que muita gente tem dúvida. No meu caso, em Alagoas, eu tenho basicamente 13 anos que eu venho a Curitiba. E o TFD, durante esses 13 anos, nunca atualizou a renda diária de auxílio. O auxílio de viagem, aquele que custa, basicamente, no meu estado, R$ 25,00 por pessoa, que hoje em dia R$ 25,00 é o quê? Aí eu gostaria de saber, e também a questão, se ele já tem, de início, o tempo que a pessoa vai ficar lá, por que demora tanto a entrega dessa pequena quantia, que chega a uns 3 meses após a viagem, basicamente? E onde que eu posso buscar ajuda para ter essa atualização? Porque não é só uma dúvida minha, é dúvida de outros estados também, de outras pessoas. Muitas pessoas têm essa dúvida. E se o DPU tem esse tipo de acolhimento para buscar essa ajuda. Muito obrigado pela pergunta. Se pudesse fazer breves considerações, sim, depois a gente complementa aí a resposta. O TFD ele já tem assim, muito tempo, a política pública, e normalmente ele é implementado pelos estados, né? A União não tem o TFD em si, nenhuma política pública, mas cada estado tem o seu. E a grande dificuldade é justamente a questão burocrática de cada estado. A gente já teve reunião, inclusive com o defensor, salvo engano, a defensora de direitos humanos lá da DPU, lá em Brasília, com o Ministério da Saúde, para tentar criar uma política pública nacional e com valor maior, porque o valor realmente é pequeno. É bem pequeno e chega com atraso. É impressionante. Exatamente. E aí,
E aí, eu não sei como é que está o encaminhamento com relação a isso. Como é que ficou, se vai ter alguma recomendação do Ministério da Saúde sobre isso e tal. Mas é possível judicialmente pleitear a complementação. Eu na época lá em Natal, eu já tinha feito 2 ações pedindo o incremento do TFD pela União, para a União, e o juiz autorizou. Ele pediu para juntar os gastos da pessoa que estava no outro estado, eu juntei e ele autorizou. Ele complementou o valor. Se eu não me engano, lá no Rio Grande do Norte, o valor, na época, era também 25 a 30 reais por dia. Né? E 25, 30 reais para o acompanhante, já com a criança ou o paciente. Né? Já esse valor. E a gente aumentou para 100 e pouco, se eu não me engano, foi um negócio assim. Eu não me lembro exatamente o valor, mas o juiz autorizou. Mas como não tem como pagar, a União pagar mês a mês, a assistida trouxe os comprovantes dos gastos que ela teve e a União fez o ressarcimento. Colocou no processo e pediu o ressarcimento. Porque como o TFD é administrado pelos estados, mas nada impede que se acione a União para complementar o valor. Isso não tem nenhum impedimento. Aí pode ser um caminho. Pode tentar acionar a União para complementar esse valor. Porque realmente é muito baixo. É uma situação bem complicada. Né? Sim. A gente vai encaminhar as questões como essa para eles responderem mais detalhadamente. A gente agradece muito a presença dos senhores, somos imensamente agradecidos. Damos por encerrada a primeira apresentação. Vamos à segunda apresentação do senhor Mark Quinlan. Queria saber se a doutora Carmen Bonfim se encontra aqui no auditório. Ok. Se a doutora Carmen Bonfim pudesse vir aqui para fazer a moderação, seria excelente. Mas, Mark, would you come here, please? Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu vou mandar as perguntas. Sim. A gente responde por escrito. Ok. Ok. Agora eu tenho a honra de apresentar o senhor Mark Quinlan, que é o diretor executivo do FARF, que é o Fundo de Pesquisa para Assuntos Relacionados à Anemia de Fanconi. O FARF é praticamente a Associação Americana de Anemia de Fanconi e tem um papel essencial, ao longo de todos os anos, para o desenvolvimento de novos medicamentos, novos tratamentos, a financiamento de inúmeras pesquisas, e agora o FARF está se conectando às outras associações no mundo, inclusive incentivando a criação da nossa associação, dando recursos importantes para que nós não apenas realizássemos esse evento, mas tivéssemos também a nossa associação, o FARF está incentivando essa criação, e consideramos que é muito importante que vocês saibam da existência dessa Associação Americana de Fanconi. Ao longo da palestra, pode usar a nossa mesa de café, fiquem à vontade, mas é importante que vocês conheçam, de fato, a existência dessa associação, que tem nos apoiado e pode apoiar vocês também. Mark Quinlan, please, you can go ahead. I'll try to make the translation, and Dr. Carmen Bonfim will make the translation. Come here, Carmen, please. Oi, pessoal. I'll talk slow. Okay. Hello, everyone. I'm Mark Quinlan. I'm the Executive Director for the Fanconi Anemia Research Fund. Então, o Mark, ele é o diretor executivo, tipo CEO, sabe? Dessa associação de anemia de Fanconi, que faz muita pesquisa nos Estados Unidos. I am truly thrilled to be here today to share a little bit about our organization and tell you about some of the things that we are doing to help those that are affected by FA.
Então, ele está muito emocionado e muito feliz de estar aqui com todos vocês para poder mostrar o que a associação deles consegue fazer para os pacientes que têm anemia de Fanconi. Vocês estão me escutando no final? Tá. Our main office is in the state of Oregon in the United States, but we serve individuals with Fanconi anemia throughout the world. Apesar de que a localização desse grupo de pesquisa está nos Estados Unidos, eles ajudam pacientes com Fanconi em todo o mundo. This is my first time in Brazil, and I don't speak Portuguese, so I'm going to talk very slowly so Dr. Bonfim can translate for you. Ele diz que é a primeira vez dele no Brasil, que ele não fala português, mas que ele vai falar bem devagar, que é para eu poder conseguir traduzir também. I've also translated my slides in Portuguese, so hopefully that will help you understand better. Ele também traduziu todos os slides dele para português para que vocês pudessem entender. Merece um salva de palmas, né? This photograph is of David and Lynn Frohnmeyer, a couple who had 5 children. Unfortunately, the 3 daughters they had all were diagnosed with Fanconi anemia. Esses aqui são 2 pessoas muito importantes, o David e a Lynn Frohnmeyer. Eles tinham 3 crianças, 3 filhos com anemia de Fanconi e, infelizmente, todos os 3 já morreram. In 1989, they established a support organization for families dealing with FA. This group later expanded and became what is now known as the Fanconi Anemia Research Fund. São em 1989, 85, 89? 1989. Em 1989, por causa de toda essa dor, eles estabeleceram uma fundação para ajudar os pacientes com anemia de Fanconi. E ela se tornou o que ele trabalha agora. The growth of the organization was largely due to David's prominence in Oregon. He was a well-known politician who also served as the president of the University of Oregon for many years. Então, assim, o que ajudou muito eles conseguirem montar toda essa fundação é que o David, não só ele era um político muito influente, como ele também era como se fosse o reitor da universidade lá de Oregon. Então, ele tinha muitas conexões. Through his connections in the community, he was able to raise a large amount of money, which allowed our organization to begin funding research to help find a cure for Fanconi anemia. Então, por causa de todos esses contatos que ele tinha, ele acabou conseguindo juntar bastante dinheiro para começar a pesquisa em relação à anemia de Fanconi. David passed away about 10 years ago, but his wife Lynn is still very active in the FA community at the young age of 81. Que o David aí, infelizmente, ele morreu 10 anos atrás, mas que a esposa dele, que é a Lynn, continua muito ativa na idade de 81 anos. Com 81 anos, ainda muito ativa, lutando, apesar de ter perdido todos os filhos dela, né, com anemia de Fanconi. Next slide, please. Our mission is to find effective treatments and a cure for Fanconi anemia and provide education and support services to those affected around the world. Então, o objetivo a missão dele é melhorar a vida das pessoas, né, com anemia de Fanconi e com câncer associados em todo o mundo, né, financiando pesquisas que têm realmente muita chance e capacitando a comunidade. I want to emphasize that we really are striving to be a global organization. And that is a major reason why I'm here today. Que ele não tem essa vontade de estar só nos Estados Unidos ajudando as pessoas, que a vontade é de se tornar uma comunidade global, e é por isso a razão que ele está aqui no Brasil com a gente hoje. This is the staff of the Fanconi Anemia Research Fund. You can see I'm a little outnumbered. Ele diz que essa equipe toda que trabalha com ele, que, como vocês podem ver, ele tem muito mais mulher do que homem aqui. Honestly, though, I am honored to call these 11 brilliant women my colleagues. E ele tem muita honra e tem uma honra muito grande de chamar essas 11 mulheres que estão aí, que são as colegas dele. My role at the organization is to make sure that they have what they need to do their job successfully. Então, o papel dele é conseguir que elas tenham todas as condições para fazer o trabalho delas. Então, ele vai atrás
dos recursos para que isso aconteça. And we want to ensure that we are all providing the best service we can to the entire FA community. E ele tem certeza que, com isso, ele consegue dar toda a atenção possível para a comunidade com anemia de Fanconi. Some of my staff fund research, some raise money, some work directly with families, and some handle our communications and marketing. Então, assim, isso é bem importante para a gente, né? Ele diz que, trabalhando com essas pessoas, cada uma delas foca num determinado aspecto. Uma consegue juntar dinheiro, outro trabalha com pesquisa, outro trabalha com as famílias. Então, cada um, numa associação, vai fazer o seu papel para tornar essa associação grande. But the one common theme is that we're all working together to help people like you. Mas o que ele diz que o objetivo todo deles é que todos eles estão trabalhando juntos para ajudar pessoas como vocês. We also have a board of directors that oversees all the work that the staff does. Ele disse então que eu faço parte, né, do conselho diretor dessa associação também, e aí ele disse que tem aqui que eu estou lá tomando conta para que vocês também tenham as chances de estar sendo representados, né? The board of directors is comprised of 13 distinguished individuals, including successful business people, parents of people with FA, and we even have 2 board members that have FA. Então, olha que coisa mais importante também. Nesse conselho, não tem só médico, tem pessoas de negócio, tem pacientes com anemia de Fanconi, tem um grupo todo. Quando montar a associação, um grupo todo de pessoas vocês podem chamar para participar. We are also fortunate to have Dr. Carmen Bonfim as one of our board members. Então, assim, eu faço parte aí do conselho dele, que ele está dizendo também. We all know that she is one of the world's greatest at treating Fanconi anemia, so we're very lucky to have her. Então, ele falou, né, que a gente tem um papel muito importante aqui em Curitiba, né, que tem uma das maiores experiências aí do mundo nesse sentido. The board of directors is responsible for ensuring that we adhere to our mission, spend our money wisely, and approve research grants and help families that are affected by FA. Então, quando tem um conselho diretivo dentro de uma associação grande, esse conselho serve para poder saber onde que vocês vão usar o dinheiro de pesquisa, saber tudo o que pode ser feito com aqueles recursos, né, e que não perca o foco da missão da associação. Click one more. Yeah. We are all aware that Fanconi anemia is an inherited rare disease with mutations in up to 23 genes in the FA pathway that regulate DNA repair. Então, as pessoas agora já sabem que é uma doença rara, que tem até essas alterações no gene, em até 23 genes na via da anemia de Fanconi, e que vão regular o reparo do DNA. So when DNA in FA patients is damaged by the environment, things like chemicals or radiation, it cannot repair itself. Então, o DNA é o material genético da gente, né? O que acontece? O DNA pode ser danificado por várias coisas que tem no ambiente, com produtos químicos e radiação, e aí o paciente com anemia de Fanconi não consegue reparar esse material genético. Consequently, the damaged cells can lead to bone marrow failure or cancer. Viu? Então, por isso, como eles não conseguem fazer o reparo desse DNA, isso acaba levando à falência da medula óssea, que é o que vocês veem, né? Não tem plaqueta, não tem hemoglobina, e também ao câncer. So while FA is an inherited DNA repair disorder, it is also a cancer predisposition disease. Então, o que é muito importante saber que é uma doença hereditária, mas ao mesmo tempo é uma doença que tem um risco enorme de desenvolver câncer. The cancer problem is where our organization is focusing most of its effort right now. E é exatamente o câncer onde que a organização está focando as suas maiores pesquisas. So what do children and adults with FA need? A clear path for cancer prevention, detection, and treatment leading to improved quality of life and extension of life.
Então, isso é o que precisa mesmo, né? Exatamente isso, né? A gente precisa que tenha um caminho claro para vocês poderem prevenir, para poder detectar e para poder tratar o câncer, para poder melhorar a qualidade de vida de todos vocês. I love this photo because this is a young lady in the United States that had tried for years to have a baby, and she finally had one a couple of years ago. Então, ela disse que essa é uma foto muito importante para ele, porque é uma paciente também com anemia de Fanconi que acabou tendo um filho que, depois de muito tempo, né? So what does help advance Fanconi anemia cancer research? We've developed strong strategic partnerships. O que então nos ajudou a conduzir essa pesquisa toda, né? Desenvolver essas parcerias estratégicas, ou seja, arrumar parceiro que vai ajudar vocês. We've invested in the best research talent and growth in the field. Então, conseguiu achar pessoas com muito talento para poder fazer o crescimento no campo, né? Na situação. We're empowering the patient voice in research. Isso eu adoro, tá? Tá aumentando a voz, empoderando os pacientes para que eles possam ter uma voz na pesquisa. And we drive innovation to create progress. E aí impulsionando várias inovações para poder levar o progresso. The institutions listed on this slide are just a few of the organizations and universities that are helping us in this battle. Imagina, isso aqui tudo são as universidades, as instituições que estão ajudando esse fundo de pesquisa, né, a poder trabalhar só com a anemia de Fanconi. We have made a large investment in our FA cancer research, and these are some of the scientific labs, people, institutions that are helping us make that impact. Ó, a coisa mais linda, isso aqui é todo o investimento que eles fizeram para estudar sobre o câncer na anemia de Fanconi. E aqui vocês já estão vendo dois rostos bem parecidos, né? A Eunice e a Christine der. Mas existem pessoas de todo o mundo. Olha lá. Why do we want to make this investment? Because if we can cure cancer for people with FA, perhaps we can cure cancer in anyone. Olha só que importante. Por que eles querem tanto aprender e estudar mais sobre o câncer na anemia de Fanconi? Porque eles acreditam que, se eles descobrirem a cura do câncer para a anemia de Fanconi, eles podem, inclusive, descobrir a cura para outros tipos de câncer. We are also investing in gene therapy. These 7 individuals are some of the world's best experts in gene editing. Eles também estão investindo muito no que chama de terapia gênica, né? Que você modifica os genes da pessoa. E esses são os dos maiores cientistas que tem no mundo que estão trabalhando nisso daí para vocês também. We recently gave them a large amount of funding to study gene editing over the next 2 years. E eles assim, juntaram muito dinheiro de pesquisa para que essas pessoas pudessem estudar cada vez mais sobre a terapia gênica na anemia de Fanconi. While researching cancer is very important to those with the disease, our organization believes gene therapy may be the key to curing FA. Então, apesar de que a gente sabe que os tratamentos agora ainda não são esses, eles acreditam que trabalhando com a terapia gênica possa ser o futuro do tratamento na anemia de Fanconi. Another investment we have made recently is in global FA data infrastructure. Também tem um investimento muito grande em tentar juntar os dados para poder dar em relação à anemia de Fanconi. Então, com esses registros internacionais. We aim to collaborate with our partners worldwide to gather data on patients with Fanconi anemia and store it in a shared database. Então, assim, eles se juntaram com vários parceiros para conseguir montar um registro internacional global, na verdade, de pacientes com anemia de Fanconi. This collection of data will help FA researchers to identify the most effective therapies and treatments for individuals with the disease. E o que ele acha? Que se a gente pudesse entender o que está acontecendo em todo o mundo, que isso poderia ajudar muito ao entendimento e o tratamento dos pacientes com anemia de Fanconi. So those are some of the high-impact research projects we are working on. But now I'd like to talk to you a little bit about our global partners. Então, agora, isso aqui são vários lugares que eles trabalham, né? Então, essas associações de Fanconi e os grupos que existem de anemia de Fanconi em todo o mundo.
The yellow stars represent countries that have formal FA associations, and the pink stars are ones that have informal FA groups made by doctors or families. Então, olha, o que está em amarelinho é o que tem alguma associação já formada ou já num processo bem importante de formação. E o que está em rosinha são ainda associações que são só feitas de paciente, ou às vezes de paciente ou às vezes de médico, mas sem uma organização formal. The Fanconi Anemia Research Fund is located in the Pacific Northwest of the United States. Então, onde ele trabalha, que é isso que a gente está aqui bem nesse cantinho dos Estados Unidos. And I wanted to also point out, FA Europe is an association of around 13 FA support groups in European countries that FARF helped form a larger association. Olha que bacana, ele disse que também que a organização deles conseguiu ajudar a formar esses 13 associações que existiam na Europa, conseguiram juntar para formar uma associação muito forte, chamada Associação do Fanconi na Europa. The Fanconi Anemia Research Fund supports the work of all these groups by providing resources to support families and fund research that will benefit them. Então, a organização que é essa da FARF, ela consegue dar suporte para para todas essas associações poderem fazer pesquisa e trabalhar com anemia de Fanconi no mundo todo. Another thing that we do to support our global network is we hold an international summit each year. Ele também, uma coisa bem bacana que a associação está fazendo agora é juntar um grupo de pessoas internacionais para poder participar da reunião deles também. We invite representatives from the various support organizations from around the world to come together and share ideas. Então, eles convidam gente de todo mundo, né? Então, isso vale realmente de todo mundo que tem alguma associação para poder trabalhar junto com as pessoas, com eles também, né? This photo is of the first one we ever did in 2018 in California. Essa foi a foto de 2018 que a gente fez na Califórnia, né? Tava lá. From that 2018 International Summit, we developed our International FA Support Grant Program. Então, em 2018, eles começaram a fundar esse apoio internacional à pesquisa de Fanconi, com essa bolsa de R$50 mil. This program awards $10,000 US dollar grants, roughly 50,000 real, to help international groups in 3 main areas. Essa bolsa de R$50 mil é para ajudar os grupos internacionais em 3 grandes áreas. The 3 main areas are, first, projects that will improve access to doctors, medicine, and facilities. O primeiro grande aspecto é aumentar o acesso a médicos, a medicamentos e a instalações mesmo onde as pessoas possam ser tratadas. The next is to provide assistance to help form organizations and build infrastructure in countries. A segunda coisa importante é eles tentam ajudar as pessoas a formarem grandes associações, né, associações de pacientes com Fanconi. And the last area is we will fund projects that help provide support services to families. E a terceira grande nesse tripé é um serviço de apoio a famílias para conseguir trazê-los para participar de encontro e para formar grupos de apoio também. So far, we have awarded 15 of these grants to countries around the world. Até agora, eles já conseguiram dar 15 prêmios de R$50 mil para várias associações em todo o mundo. And one of those grants was to Brazil. E dessas bolsas aí que eles conseguiram foi do Brasil, que é por isso que nós estamos aqui hoje. Last year, we awarded a grant to Marcos, Alenia, and Rafael to establish a support organization in Brazil.
Então, eles deram essa bolsa, né, para conseguir formar a associação aqui do Brasil, e foi dada para o Marcos, para a Eliana e para o Rafael. Marcos, Eliana e Rafael, levantem, por favor. Está ali atrás, ó, o Rafael. The two main goals of their project was to establish an association and hold a family meeting for individuals with FA. Então, o maior papel disso daí foi realmente conseguir fazer essa reunião, né, e fundar, para fazer a reunião e para fundar a associação de vocês, né? Então, So you can see why I'm so excited to be here and see the wonderful progress you guys are making on your project. então ele está muito feliz de estar aqui para poder realmente ver o progresso que a gente está conseguindo fazer. Eu acho que a gente tem que mostrar isso para ele, né, que o dinheiro dele está sendo bem empregado. So I've talked a lot about money today, so I thought I would talk a little bit about how the Fanconi Anemia Research Fund raises money. Aí ele falou muito de dinheiro também, mas porque dinheiro é importante. Mas ele quer mostrar para vocês como que a fundação deles consegue captar dinheiro. On average, we raise about $4 million every year, which Which is a lot. Na média, eles conseguem juntar aproximadamente 4 milhões de dólares por ano, tá? Para pesquisa e para ajudar todos esses projetos que vocês viram. But most of that money is spent on research. Mas a maioria desse dinheiro é colocado em pesquisa para anemia de Fanconi. Over half the money we spend goes to investing in research. E mais ou menos assim, mais de $500 mil ele faz para ver toda essa parte de investimento, né, para investir o dinheiro. Now, most of the money that we raise comes from individuals who are connected to the disease in some way. That's represented by the big blue area here. Olha que importante, gente. A maioria do dinheiro que eles conseguem levantar são de pessoas que eles conseguem mobilizar para poder juntar o dinheiro para essa parte de pesquisa. We also get funding from the investments we make from our savings. That's the purple. Isso ele também consegue fazer. Eles conseguem captar dinheiro também desses investimentos que eles acabam fazendo. And finally, we get a small amount of money from government grants and private foundations. But because we're such a rare disease, it's a very small piece of the pie. Olha que importante também, né? A gente fica querendo esperar tudo sempre do governo, sempre querendo dar. Não, mesmo para eles, olha só, o verdinho é o que eles conseguem de dinheiro do governo, já que a anemia de Fanconi é uma doença tão rara que ninguém tem muito interesse em dar dinheiro para poder fazer pesquisa nele. Então, vocês têm que se virar para poder batalhar para levantar esse dinheiro. Now, again, in the United States, the vast majority comes from the families that are affected by the disease, so I want to talk a little bit about that. Então, a maioria do dinheiro realmente vem de várias famílias que conseguem levantar dinheiro para poder ajudar a nível da pesquisa para as pessoas com Fanconi. So when we take a closer look at where we get our money, it comes kind of from three main areas: families that fundraise for us, money fundraising that our organization does, and then we also pursue high wealth individuals for money as well. Olha só, né? A maioria do dinheiro então vem de 3 grandes lugares: das famílias que fazem eventos para poder juntar dinheiro para dar para a associação, de indivíduos, às vezes, que eles conseguem captar pessoas muito ricas que conseguem doar dinheiro, e também da organização deles, que vai atrás de dinheiro também para conseguir fazer essas pesquisas. So when I talk about money that families raise for us, how they do that in the United States is by holding events, sending out appeal letters to their connections, and doing all sorts of activities to raise money that they then give to our organization. Olha que bacana. Aqui, então, é como que as famílias lá fazem nos Estados Unidos, elas conseguem dinheiro. Elas fazem eventos, elas fazem campanhas de arrecadação de fundos e elas fazem cartas de apelação. Ou seja, você pede para alguém, e geralmente tem que ser quem conhece vocês, para poder confiar, né? Porque ninguém confia no Brasil de dar dinheiro para os outros hoje em dia.
Now, our organization also raises money by holding Desculpa, sorry, o restinho, essa última parte foi eu que coloquei, tá? Just because I said that in Brazil, you know, the people, when I was talking about the family, I say, you know, but you need to be, like in Brazil, people need to know you, because if not, nobody wants to give money to someone that they don't know. So I just put this little bit. Yeah, she's correct, yes. Our organization also raises money. We have fundraising campaigns that we hold, and we send out appeal letters as well from our organization. Então, a organização também faz, a própria empresa faz o levantamento de recursos também, mandando cartas para várias pessoas. Aqui é importante, gente, que ele está dizendo, isso não se sustenta com o governo. Vocês também têm que se organizar para ir atrás desses recursos. And we're also very fortunate that we're connected to some high wealth individuals that give us money annually. E aí ele também conseguiram algumas conexões com gente muito rica, que nós também temos que ir atrás, para poder dar dinheiro para a causa. Now, I understand that the fundraising culture is different in Yes. Brazil than it is in the United States. Ele entende até que não funciona da mesma maneira aqui como funciona nos Estados Unidos. However, I would encourage you, as a new association, to strategize on how you could possibly try to raise money within your country here to support the work you're doing. Olha, muito importante. Ele está dizendo que, como a gente está começando a associação, que a gente também tem que padronizar como que vocês também, como que as pessoas vão se organizar para juntar o dinheiro, que senão vira uma zona, né? And our organization is willing to help. We have Carmen, she is my boss, and Marcos. So we will help how we can in that effort. E eles vão ajudar como eles puderem, né, para ensinar a gente a como fazer esse tipo de levantamento de recursos. Because our goal is to imagine a world without Fanconi anemia. Porque o objetivo deles é realmente imaginar um mundo onde não exista a anemia de Fanconi. This photo is of a group of individuals with Fanconi anemia that was taken recently at a meeting we had in Vancouver, Canada. Essa aqui é uma foto de um grupo de pacientes com anemia de Fanconi que foi tirada recentemente do encontro que a gente participou agora em Vancouver, no Canadá. So thank you again for inviting me, and I look forward to spending the next couple of days with all of you. Muito obrigada por vocês terem ele aqui e que ele está com muita emoção de continuar com vocês aqui nesses próximos dias que a gente está junto, né? Então, muito obrigada. E agora, assim, seria bem legal, né? A gente tem aí talvez um tempinho, né, para pergunta. Eu acho que tem que aproveitar, sabe? Porque, mesmo que seja diferente, como que eles conseguiram chegar a ser uma organização tão rica? Né? Because I don't think that you begin to raise $4 million a year in the beginning. Então, isso é um processo. Né? Eles não começaram a ter $4 milhões no ano 20 e tantos anos atrás, né? Eles juntaram um pouco. Our organization has been around for 35 years. 25 anos que tem a associação deles. And we didn't raise $4 million a year 35 years ago, but we built up to that. Eles foi construindo isso. Por isso é que, aprendendo com outras associações, a gente pode caminhar muito mais rápido, né, do que a gente querer inventar a roda. But we also know that in countries where it's harder to build resources, we're going to do what we can to support you through our organization. E eles vão ajudar de todas as maneiras que eles puderem para que a gente consiga formar e manter a associação, gente. Esse dinheiro é para abrir a associação. Nós temos que manter essa associação viva. E isso é importante vocês se mobilizarem. Because I was telling them that, like, you are helping us to set up the organization, but that they need to mobilize so that they can sustain this organization, and this is something important. Alguma pergunta? Acho que é importante ter alguma pergunta. Então, vai. Eu só não sei que.
First of all, I'd like to thank you very, very much indeed for the grant and for you coming here. I know it's quite complicated to come, and it's essential that all of us have the knowledge of your association and all the efforts that the families have been doing there. For example, I have I know some few families there, and I know their huge effort to raise money. We are very, very much aware of that. And I believe that we need to do the same here, to mobilize the people so that we can raise money more or less the same way, slowly at the beginning, and keep increasing. Because the results that you are achieving, I think that are absolutely awesome. And I believe that it's also important that they know the funding that you have been doing and about the clinical trials that have been done recently with new medications and so on. And maybe you could talk a little bit about these clinical trials and see if in the future maybe we could also, from Brazil, participate in some of these trials because some of the patients may be interested. I will translate myself. Eu estava dando um agradecimento à bolsa de R$50 mil que eles deram para a gente. É um processo concorrido, eram várias pessoas concorrendo, então tinha escassez de recursos, mas eles selecionaram o Brasil para receber nesse ano. Então, disse ele que a gente está tremendamente agradecido e que a gente sabe que eu conheço algumas famílias nos Estados Unidos, porque eu visitei lá, tive a chance, e eu percebi o esforço enorme que as famílias fazem para arrecadar recursos. É um esforço assim, impressionante que a gente não está acostumado. Era uma família assim, normal, como nós, mas eles iam incessantemente atrás de recursos, fazia evento, fazia corrida a corrida de 5 quilômetros, assim, com a camiseta, com a taxa de inscrição, eles pegavam e doavam. E eu disse a ele que a gente conhece esse recurso, ele vem das famílias. As famílias que levantaram e eles deram o recurso das famílias para a gente, né? Então, a gente sabe o esforço por trás desse montante e que é um montante grande lá que eles arrecadam e que usam para pesquisa. E que eles têm tido resultados impressionantes nessas pesquisas, muito bons. Inclusive, estão tentando desenvolver novos medicamentos através de tentativas, experimentos que vocês fazem, que são feitos lá, para você testar o medicamento e ver se o medicamento tem uma resposta boa no paciente. Isso daí acontece na Europa, nos Estados Unidos, então você vai testar um medicamento, os pacientes, quando se inscrevem, aí os médicos acompanham e veem o resultado desse medicamento. Eu perguntei para ele agora se teria alguma chance de o Brasil também poder participar desses testes clínicos aqui, para as pessoas, de repente, testarem esses medicamentos novos, caso queiram, porque pode ser interessante. Tem muito paciente que quer testar isso. Ainda não está aberto para a gente, mas quem sabe? É a pergunta que eu fiz a ele. Sorry for the long question. But Yeah, I would encourage that, like Marco said, we're able to raise a lot of money, and so don't worry about funding research projects. We can do that. But what I encourage you guys to do is just start raising little bits of money so you can keep this group strong. Então, talvez já traduza, Marcos, para ele. Ele disse que é importante a gente ter o foco, o direcionamento de, inicialmente, manter o nosso grupo bem unido, manter o nosso grupo bem forte. Para isso, a gente vai ter que contar com o esforço de vocês para a arrecadação de recursos e manter essa associação funcionando. And I'd also like to say that we are constantly trying to figure out how to bring research to countries like yours, whether that's through clinical trials or giving you access to clinical trials. Just know that that is always in the forefront of our mind to expand what we're doing in the United States to countries around the world. Ele falou também que essa daí é uma preocupação deles agora, ou seja, que eles estão bolando formas de aumentar esses experimentos de novos medicamentos, inclusive para outros países que não os Estados Unidos, talvez chegando aqui, mas está na preocupação deles, pelo que ele falou. Uma pergunta? Sim. Mas eu vou falar para ela. Eu quero saber se ele era casado com
Prima. A mulher dele era prima dele. Não, não é ele que perdeu os 3 filhos, não? Foi o financiador, foi a pessoa que criou a associação. Sim. Eu achei que era ele. Mas aí aquele um... Oh, no, no. No, no, I don't have children with Fanconi anemia, but I went to university to study how to run organizations like this, and so I was hired to run the Fanconi Anemia Research Fund. Então, é interessante, assim, olha só que bacana, ele não tem nenhum parente com anemia de Fanconi, não tem nada nesse sentido. Mas ele foi para a universidade para estudar como ele iria gerenciar uma associação, porque agora é uma associação muito rica. Antigamente era só feita que nem vocês. Agora, com tanto dinheiro, precisa de uma pessoa especial, específica, que saiba gerenciar todos esses projetos. Maybe just to see if I translated correctly, that in the beginning there was no one hired like you, because like there was less money. But as soon as the organization became bigger, then they needed some professional. So, então a gente também vai começar de uma maneira que somos nós, não é com um CEO, como a gente chama, né? Ou não é com um gerente executivo. É que agora a associação atingiu esse ponto, que é onde nós queremos chegar. E uma coisa que eu vou perguntar para ele é sobre o que eles estão fazendo em relação a aumentar o diagnóstico dos pacientes com anemia de Fanconi. Porque, na maioria dos países do mundo, o problema maior não é nem fazer terapia gênica, é alguém ter acesso ao diagnóstico de anemia de Fanconi, não demorar muito para que as pessoas consigam saber o que tem para poder serem tratadas adequadamente. Eu vou perguntar isso para ele, como que está o processo desse grau de investimento. So I was also asking, saying that I was going to ask you about the process that you allow also put in a lot of effort in improving the diagnosis, because for many countries, the problem is not even going up to transplant or gene therapy, it's even to make the diagnosis to know I have FA. So what can I do now? And so... Yeah, we have a scientific advisory board that works on these type of questions all the time, and we are constantly thinking about what the needs are for various countries, and we realize that they differ quite a bit. And we, again, are really lucky to have Dr. Bonfim on our board of directors, because she makes sure we don't lose sight of that, and that we help countries where they're at and with what they need. Então, assim, uma coisa muito importante é que eles conseguiram ter, né, essa consciência de que, por exemplo, como eu estou lá dentro do conselho executivo deles, eu não deixo eles esquecerem que a gente está precisando de coisas ainda muito antes de tratamentos tão sofisticados, né? Que a maioria dos países no mundo ainda precisam acesso a ter o DEB, né? A fazer o teste para saber se tem Fanconi ou não. Até chegar onde vocês estão aqui, alguém teve que pensar no diagnóstico para poder mandar o exame para a gente. E muitos pacientes morrem sem nem ter ideia de que tem anemia de Fanconi. Alguma pergunta mais? Olha lá. Ó, já temos várias ali. Marcos, boa tarde a todos. Eu sou do interior de Viçosa do Ceará, me chamo Maria Neuza Vieira Teixeira. Eu estou hoje com 44 anos, em junho eu completo 45. Eu nunca fiz nenhuma transfusão, nunca fiz tratamento nenhum para anemia de Fanconi e vivo bem, graças a Deus. Eu vou traduzindo, porque senão depois eu esqueço. She said that she's from the northeast of the country, and she is going to be 45 years old, and she has never needed any treatment for FA, but she's here.
também tenho um filho com 19 anos, que ele também tem anemia de Fanconi. Eu gostaria de saber se a gente é lá do Ceará, do Nordeste, se o alimento que a gente come, arroz, feijão, essas coisas mais caseiras, sem industriais, se ela faz parte da ajuda para mim viver hoje tão bem, graças a Deus. Então, talvez até eu possa ajudar você a responder isso. Já que ele não é médico, ele é um empresário, talvez ele não possa responder isso. She asked like a medical question or something like this about nutrition, and she thinks that maybe the nutrition that she has helped her not to develop the disease. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas se cuidam muito bem, comem direitinho e, mesmo assim, desenvolvem a doença. Não é o que você faz ajuda muito, mas não determina 100%. Muita gente come direito, faz tudo certinho e a doença evolui porque faz parte de ter anemia de Fanconi. Mas o que eu digo para vocês, se você já tem anemia de Fanconi, e você fuma, você bebe, você se expõe ao sol, você não come direito, tudo isso ajuda a piorar a situação que a pessoa está. Então, nesse sentido. So I just told her that although it's very important to have the nutrition and to take care of yourself, stop drinking. Pois gratidão aí a todos e vocês mães vão aí à luta, viu? Nunca desistam de realizar seus sonhos e viverem felizes assim como eu, tá bom? Parabéns. Eu acho que é o de trás ali, ó, tá com a mãozinha levantada. Boa tarde. Eu me chamo Maico, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu queria saber assim, o que a associação deles pode ajudar a gente a divulgar mais sobre a anemia de Fanconi, tipo na televisão, como doação de sangue, como câncer, né, que é bem divulgado, e a anemia de Fanconi não é tão divulgada assim, quase muita gente não conhece ainda, e tipo assim, ajudar a gente a divulgar mais para a gente poder conseguir mais arrecadações, para apoiar eles também na fundação, a nossa aqui, tudo sobre isso daí. Pergunta maravilhosa. So it's a very, very important question. He said that he's from now she's from the Northeast. He's from the center of the country. And he said that how can your organization help the association here to tell more, to disseminate the diagnosis of FA? How can they go to the TV? Because it's a rare disease, nobody's interested. How can you help to help us to disseminate more the information about FA? Yeah, I would say that's a very important question, and lots of countries, even the U.S., struggles with that a bit, making people aware of the disease. One thing that we can try to do is translate as many of the resources that we have, like our clinical care guidelines manual, and other documents that you could then distribute in your communities to your doctors and your hospitals that will help them understand. The country of Zimbabwe is going through that right now, and they're doing a wonderful job of getting information out to hospitals, and so that might be another organization you guys could partner with to learn how to do that better. Então, ele diz que pode ajudar bastante, né, nesse sentido de que existem vários materiais no site da associação deles, onde que podem ser traduzidos para o português, para que se possa ter uma ideia. Tem um guia de anemia de Fanconi que vocês, por exemplo, poderiam levar para o médico de vocês na cidade para que ele se tornasse mais interessado, mas mesmo nos Estados Unidos existe dificuldade para se fazer isso. Então, aqui, eu não sei se a Marina está aqui dentro. Está aqui. Marina, vem aqui. Come over here. Então, olha só, eu estou colocando a Marina porque a Marina falou uma coisa. Marina is going to say something very important about the website from FAF. A Marina disse que ela procura o site da FAF, ela tenta ler, ela não consegue entender o inglês, né, todo, então ela traduz aquilo e que muitas das informações que estão ali foram muito importantes para a vida dela. Eu só traduzir essa parte e você tem umas palavras. So I'm just going to translate that she said that she goes to the FAF's website. She doesn't understand English, but she saw some of the reports
that the patients gave, and that this made an impact on her life, and that she also wants to work with that, because she's a kind of web designer. Fala alguma coisa para o pessoal, então. Quer? Oi. Eu estava numa época que eu sempre tive a doença, né? Eu me tratei, eu era criança, e aos poucos, né, eu fui me tornando adulta, então esse assunto vinha e me assombrava de certa forma, né? Eu tinha muito medo de falar sobre isso, e aí eu cheguei numa época da minha vida que eu comecei a buscar na internet, eu achava só coisa ruim, né? Só coisa que a gente não quer ler. Aí eu encontrei o site da fundação deles, eu achei vários depoimentos assim, que eu li e eu ficava surpreendida, e aquilo me inspirou, de certa forma, a aceitar assim, quem eu sou, não que eu seja a doença, mas que isso faz parte de mim, é uma realidade e não tem problema nenhum. Então, isso me ajudou a enfrentar e a viver de uma forma normal, mesmo com o meu diagnóstico. Então, foi muito importante. Apesar de não saber inglês, eu fui lá e traduzi. Então, acho que quanto mais tiver iniciativa dessa forma, mais pode atingir pessoas, e mais pessoas como eu, que na época estava triste, né? Com a situação, aos poucos eu fui me abrindo e tornando a pessoa que eu sou hoje. Então, obrigada também por ter essa iniciativa. Então, vocês vejam assim, que mesmo às vezes não sabendo a língua, não sabendo o inglês, e o que a Marina estava propondo era exatamente fazer alguma coisa, assim, uma iniciativa de vocês, e principalmente a iniciativa do grupo de adultos. Então, está aqui, Eliana está aqui, tem vários... Quantos pacientes com Fanconi acima de 18 anos estão aqui agora? Se pudessem levantar. So, all of these are over 18. Look. Todo mundo que tiver acima de 18 anos e que puder colocar. So, they are like over 18. And they are standing up so that they will get together to see the website of FAF. Okay? Bacana, né, querida? Então, que bom, né? Vai. So that's very exciting to see how many adults are in the room, and I want you to know that that always hasn't been the case. And just a few years ago, we now know of more adults with Fanconi anemia than children with Fanconi anemia. Ele diz que uma das coisas mais legais que tem é que, por muito tempo, se conhecia mais criança com anemia de Fanconi do que adulto. Hoje em dia, nos Estados Unidos, se tem mais Fanconi adulto do que criança. O que isso significa? Que estamos vivendo mais. Palma para todo mundo. So I told them, and what does this mean? It means really that we are living longer. So... Então, acho que se a gente não tem, né, estamos bem no horário certinho. Mesmo assim, a gente vai estar tudo por aí. Que horas que nós voltamos para... Aí a gente tem uma coisa que é meio seguido, tá, pessoal? Eu vou dar uma aula junto com a Daniela, mas assim, é muito mais para a gente bater um papo também, tirar algumas dúvidas. Amanhã, eu e o Cássio, a gente também vai estar disponível para um bate-papo. Tipo, né, Marina, uma live, assim, uma live aqui, live mesmo, e aí a gente depois tem a abertura. Já tá, vai ter primeiro agora a comida, né? Agora todos estão convidados para o Café Colonial, que é no restaurante. Então, é um café colonial servido para a gente confraternizar, sentar junto, relaxar, conversar, inclusive, com quem estiver aqui, com os médicos, com o Mark mesmo. E às 5 horas, depois do Café Colonial, daí a gente retorna para a próxima palestra. Então, é de 4h10 às 5 horas. Espera aí, pessoal, que a Eunice acabou de me mandar a lista. Um recado da Eunice, por favor. A lista, por favor, se vocês virem, ninguém é obrigado a ver a boca, mas às vezes a pessoa só esqueceu de vir. Nós estamos procurando o Alisson. A Andressa não vem, né? A Andressa está vindo. O Arthur... Ah, é? E tem mais... Fala quem está se faltando. Boa tarde, pessoal.
Muito obrigado. Vou ficar sem jeito, mas muito obrigado mesmo assim. Essa lista está atualizada no nosso grupo lá. Deixa eu já abrir aqui. Depois, inclusive, eu preciso fazer uma fila de abraços aqui, porque tem muita gente que eu preciso abraçar aí. É. Não, é aquela lista que está mais fácil, ele? Eu mandei no grupo, é. A Andressa saiu lá de Toffolo Otoni, né? Está 3 dias na estrada, mas está chegando. A Carol e a Thaís estão aí, já deram um oi no grupo lá. Cadê? Olha lá, elas lá. Então, por favor, O né, vamos Alisson, ver a a gente vai ter que boca. chamar, aquele menino lá de Colombo. Não acredito que ele não veio. Não chegou ainda. O Rian só vem amanhã. A Rafa está aí? Cadê a Rafa? Olha lá a Rafa lá. Mas a Rafa já passou na boca, não? Passou, Rafa? Ela está na lista aqui. O Arthur, só vem os pais. Cadê os pais do Arthur? Estão por aí? Olha lá. Ó. O menino teve uma orientação para que ele não viesse, né? Porque ele vai fazer o transplante, alguma coisa assim, não foi? Mas se ele já vai internar para o transplante, eu Daí, concordo aí. orientação que Eu não viesse. concordo aí. Fala comigo antes de trazer, tá bom? Aí os tratantes que deram o nome e não vieram mesmo, Quem são? o Eric, de Jesus, ele passou mal no caminho do aeroporto, tadinho. A Evelyn não veio, ficou com preguiça. O Fábio está em São Paulo com o caminhão dele lá, tipo, 6 anos que a gente 6 anos que a gente falou que vai ter esse encontro aqui, foi descarregar o caminhão na data do encontro, mas tudo bem. A Janaína não conseguiu a liberação do TFD, o Jean não veio de preguiça também. Problemas pessoais. O Luiz, aquele rolo lá com o TFD, quase foi preso. E a Maria Vitória também faz tempo que avisou que não vinha. De resto... E o Rian? Covid? Covid, né? É isso aí. E o Rian? O Rian vem amanhã. O Rian Vem amanhã. Beleza. Então tá bom, gente. Vamos comer agora.